Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. Que honra, que privilégio ter você comigo aqui ouvindo essa mensagem. Olha, se essas mensagens do Café com Cristo têm feito sentido para a sua vida, têm te ajudado de alguma forma, eu quero pedir a sua ajuda. Me ajude a ajudar mais pessoas. Faça com que o Evangelho chegue cada vez mais longe. É simples, basta você compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. No episódio de hoje, nós iremos entender que dificuldade é igual a crescimento. Sem dificuldade, nós não temos crescimento, essa é a verdade. Então partiu mais um episódio do Café com Cristo. Para conversar um pouco com você no episódio de hoje, onde nós iremos falar que dificuldade é igual a crescimento, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou falar do Jardim do Éden. A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher, os animais e tudo que existe colocou dentro de um jardim. E você sabe qual é a diferença de jardim para um matagal, por exemplo? Jardim é um lugar de ordem. Se você entra numa casa e você encontra um jardim, rapidamente você vai perceber que aquele lugar é lindo e que as coisas estão em ordem. Existe um gramado, existe uma planta determinada para esse lugar, uma planta para esse outro, para cá, e tudo está no seu lugar, tudo está em ordem. Diferente de um matagal. Quando você entra no matagal, você tem aquela sensação de que está tudo fora de lugar, planta por cima de planta, aquela desordem, é espinho, planta, é um negócio estranho. Então, essa é a maior diferença entre jardim e matagal, ordem e desordem. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus criou o mundo e quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não colocou o homem e a mulher dentro de um matagal. A palavra diz que Ele colocou o homem e a mulher dentro de um jardim. Guto, e o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que mesmo colocando o homem e a mulher dentro de um lugar de ordem, dentro de um lugar organizado, dentro de um jardim, Deus deixou naquele jardim um desafio para o homem e para a mulher, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem evoluir. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis 3, lá no comecinho, no versículo 1, vai dizer o seguinte: a serpente era o mais astuto dos animais. Mas em Gênesis mesmo, no jardim, já tinha uma serpente astuta, ou seja, o adversário já estava lá. Quem colocou o adversário? Foi o próprio Deus. Entenda, o jardim é um lugar de ordem, é um lugar bom. Porém, Deus permitiu que no jardim tivessem uma serpente, a mais astuta dos animais, para que ela pudesse desafiar o homem. Você consegue entender isso? Perceba, Deus permite o adversário, Ele permite a adversidade. Deus, Ele pode não te dar a adversidade, mas Ele permite a adversidade colocada na sua vida para que você possa crescer. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para dominar e não para ser dominado. Isso está escrito desde o início lá na Bíblia. Porém, o homem não deve ser dominado por nada, pois isso seria a inversão do que Deus fez a gente para ser. O homem não deve ser dominado por nenhuma droga, por nenhum vício, por nenhuma comida, por absolutamente nada. Ele precisa dominar. Um detalhe muito importante que você precisa entender: o homem deve dominar sobre tudo que Deus criou, menos sobre outro homem, pois todos são a imagem e semelhança de Deus. E aí é onde começa a morar o grande perigo na nossa vida, a ambição do homem de querer dominar acima de tudo e acima de todos, faz com que o homem comece a fazer coisas que ele não deveria fazer. Observe o seguinte: a serpente era a mais astuta dos animais e Deus a escolheu para ser o principal adversário do homem. Ele poderia ter deixado outros adversários, mas ele preferiu o mais astuto de todos. Deus escolheu o pior adversário que tinha para o homem, pois o tamanho do seu adversário diz o tamanho do resultado final que você terá na sua vida. Observe isso. O primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje: os adversários, eles criam movimento na nossa vida. Eles nos forçam a sair de lugar, a mudar de perspectiva. Não podemos nos estagnar, nós precisamos avançar. Mas a gente só vai avançar, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver o adversário conosco. O adversário, ele existe para tirar a gente do conforto e fazer a gente chegar ainda mais longe. Conforto não nos faz crescer. Quando você entra na sua zona de conforto, quando você estagna, quando você paralisa, você não consegue avançar.
avançar, você vai permanecer no mesmo lugar aonde você está. Mas o adversário te traz movimento, ele te faz crescer, ele te faz buscar uma outra perspectiva, uma outra maneira. Pegando uma outra história da Bíblia, se você for analisar a história de Davi, por exemplo, Davi precisou de um Golias para se tornar rei. Ninguém lembra de Samuel, que ungiu Davi, que era o grande profeta, o cara que trouxe a profecia, mas todos lembram do gigante que ele enfrentou. Entenda, o tamanho do seu gigante será o tamanho da sua glória. O profeta Samuel foi a voz, mas Golias foi a ferramenta utilizada para tornar Davi o rei de Israel. Se você olhar para a história de Samuel, Samuel recebeu a palavra de Deus, Samuel foi lá, Samuel ungiu, Samuel disse para Davi que ele seria rei, mas ele não disse como. Ele foi a voz que anunciou o reinado de Davi, mas quem foi que tornou Davi rei? Foi a adversidade, foi a dificuldade, foi o gigante que ele enfrentou. Você consegue perceber? Se você for analisar, o povo de Israel enfrentou gigantes na hora da entrada da Terra Prometida. Até o próprio Cristo foi batizado e em seguida foi para o deserto para ser tentado. Ou seja, todos passaram por algum problema, por alguma dificuldade. Preste atenção. Toda profecia virá acompanhada de uma adversidade para que ela possa se cumprir. Samuel lançou a profecia sobre Davi, mas depois veio a dificuldade que tornou ele, de fato, um rei. Toda obra passa por um transtorno. Um prédio lindo para se começar, primeiro vai ser escavado, primeiro vai ser quebrado, primeiro vai ser edificado. Você olha, só tem um monte de cimento, ferro, concreto, você não consegue entender nada. Às vezes só aquela base de concreto no chão, aquele buraco enorme, mas no futuro ele se tornará um edifício muito lindo, o lugar ideal para você morar. O segundo ponto que eu quero trazer, a segunda perspectiva para você hoje. Adversários geram criatividade. É isso mesmo. As dificuldades nos tornam criativos. Davi não tinha nada de especial para enfrentar Golias, mas uma baladeira, um estilingue, uma funda foi a ferramenta especial usada por Davi. Qualquer pessoa poderia ter o que Davi tinha. Porém, as pessoas não investiram no que Davi tinha. As pessoas queriam um milagre para enfrentar o gigante, queriam uma ferramenta especial, queriam algo extraordinário. Ofereceram para Davi a espada do rei, ofereceram a armadura do rei, mas Davi era tão pequeno, tão franzino, que ele nem podia com a espada, ele nem podia com a armadura. Ele disse, não, eu vou com o que eu tenho na mão. Sabe por quê? Entenda. Criatividade não é fazer o que ninguém faz com o que ninguém tem. Criatividade é fazer o que ninguém faz com o que todo mundo tem. Percebe isso? Deus já criou tudo o que você precisa. Tudo. Agora só precisamos ser criativos. Deus já criou tudo e nós só fazemos a adaptação ao que Ele já fez. Profecia sem adversidade não é nada. Toda profecia que vier sobre a sua vida, para que ela se cumpra, primeiro você vai passar por um processo. Consegue entender, irmão? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus vai fazer um milagre com o que você já tem na sua mão. Entenda, a mulher estava a morrer de fome com o seu filho. O profeta chega a ela e diz que não tem nada. O profeta chega e pergunta o que ela tem. Ela diz que não tem nada, que está esperando a morte chegar. Mesmo assim, o profeta pergunta o que ela tem e ela diz que tem um pouco de azeite e farinha. Ou seja, ela tinha azeite e farinha, mas chamava aquilo de nada. O pouco que ela tinha, que Deus tinha dado para ela, ela dizia que não era nada. Percebe isso? Deus faz o milagre com o que ela já tem na mão. Entenda, Deus fará um milagre com o que você já tem. Ali o profeta pega o pão, o azeite, a farinha, o azeite, o que ela tinha, e dali traz o alimento para ela. Se você for pegar em outra perspectiva, Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele primeiro pegou aquele pouco que ele tinha, ele deu graças e ali ele alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos. Percebe? Quando você começar a dar graça pelo que você tem, Deus multiplicará o que você tem. Deus te dá uma quantidade e testa a tua generosidade e testa a tua gratidão. E quando você é fiel no pouco, Deus vai te dar muito mais. Jesus faz o milagre e manda recolher aquele cesto todo. Entenda,
Há poder nas sobras. Se você der graça, sempre irá ter multiplicação nas sobras. Entenda, Jesus faz o milagre e manda recolher as sobras. Há poder nas sobras. Se você der graça, sempre irá ter multiplicação também nas sobras. Você não precisa desprezar nada do que Deus te dá. Agora eu quero trazer um terceiro ponto para você. Os adversários nos trazem consciência das nossas fraquezas. Voltando para a história de Davi ainda, observe. Imagina se Davi não tivesse a consciência das suas fraquezas e tivesse ido enfrentar Golias no braço, na espada, como as pessoas achavam que ele deveria ir. Mas algo muito importante é a gente entender que nem toda fraqueza minha é a fraqueza de alguém. Perceba o seguinte, Davi reconheceu a fraqueza dele e por isso ele foi enfrentar Golias com a ferramenta, com a arma que ele tinha. O nosso problema é que às vezes nós queremos trazer a nossa fraqueza na perspectiva da vida do outro. Vou te dar um exemplo mais claro. Se eu tenho fraqueza, por exemplo, com o alcoolismo, se eu sou um cara alcoólatra, eu não irei de forma alguma para lugares que tenha pessoas bebendo, pois eu sei que facilmente eu cairei ali. Mas se outra pessoa que não tem problema com isso quiser ir a um lugar onde tenham pessoas bebendo, por que eu vou julgar ela? Por que eu vou condenar ela? Se ela tem a capacidade de sentar, de ser Jesus na vida daquelas pessoas, mesmo diante de onde tem um álcool, sem ter facilidade para cair, que ela vá lá e que ela pregue o evangelho, que ela seja Jesus na vida daquelas pessoas também. Mas eu preciso ter consciência dos lugares que eu estou indo e da minha fraqueza. O nosso problema não é a nossa fraqueza, o nosso problema é não reconhecer a nossa fraqueza, pois quando reconhecemos, eu me livro dela. Agora, se eu não reconheço a minha fraqueza, eu continuo preso a ela. Você consegue perceber? Quero trazer uma quarta perspectiva para você. O tamanho do seu adversário diz o tamanho do seu destino. Observe isso. O tamanho de Golias naquela época não era proporcional ao tamanho de Davi, mas era proporcional ao futuro dele, de onde Deus queria levá-lo. Se você observar, Davi era apenas um menino, franzino, magrinho, pequenininho, que não tinha força sequer para lutar com a espada. Mas Golias não era compatível ao tamanho de quem Davi era, e sim ao tamanho de quem Davi se tornaria. Diante de toda grande dificuldade, por trás dessa dificuldade, existe um algo maior de Deus para a sua vida. Entenda isso. Quanto maior for o inimigo e a adversidade, maior será o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Percebe? O inimigo não vai mandar alguém ou algo para te destruir do tamanho do que você é hoje, mas sim do tamanho que você irá se tornar. Quanto maior a sua adversidade, maior o teu futuro. Comece a enxergar quem você irá se tornar. Entenda isso. As adversidades não estão aí para te destruírem. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje que do tamanho da adversidade que você está passando hoje, será o tamanho da sua vitória, será o tamanho da glória de Deus na sua vida. Quanto maior o sofrimento, quanto maior a dor, quanto maior a dificuldade, maior será o projeto de Deus para a sua vida, maior será o que Deus tem guardado para você. Eu tenho certeza que quando Davi olhava para aquele gigante daquele tamanho, ele nem imaginava o tamanho do plano de Deus para a vida dele lá na frente. Mas mesmo assim, ele encarou, ele enfrentou com as ferramentas, com o que ele tinha na mão. Davi não pediu nenhuma ferramenta especial do céu, Davi não pediu nenhum milagre extraordinário de Deus. Ele pegou uma baladeira, pegou uma pedra, pegou uma funda, na época ele chamava de funda, e foi lá e jogou aquela pedra no meio da testa do gigante, matou o gigante. Ou seja, Davi usou o que tinha nas mãos. O que eu quero dizer para você hoje, não precisa você esperar um milagre extraordinário de Deus. Diante da dor que você está, diante da dificuldade que você está, Deus já te deu as ferramentas. Olha ao seu redor, olha o que você tem nas suas mãos e faça o extraordinário com o que você tem. Eu digo para as pessoas sempre, a gente só faz o natural, a nossa parte, o comum, o ordinário. Quem faz o sobrenatural, o extraordinário é Deus. Davi fez a parte dele, pegou a pedra, pegou a funda, teve fé e foi enfrentar o gigante. Quem derrubou o gigante, quem matou o gigante foi Davi. Mas ele foi porque ele estava em nome de Jesus. No fundo, quem fez tudo aquilo foi Jesus através da vida de Davi. Irmão, eu declaro que você irá vencer os seus gigantes. Eu declaro que você irá vencer mais essa batalha na sua vida. E muito, muito maior do que tudo isso que você está vivendo é o que Deus tem preparado para a sua vida.
Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Irmão, que Deus abençoe a sua vida. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de deixar aqui o teu like, o teu comentário e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Claro, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve também, que isso vai ajudar a gente a ter mais relevância. Fica com Deus.